Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Amém. É isso que a gente quer. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Não é isso que a gente quer. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então a gente já começa aqui vendo que os olhos é a lâmpada do corpo. Ou seja, dependendo de como está de como está a minha vista, dependendo de como estão os meus olhos, ou eu tenho trevas, ou eu tenho luz. Vou dar um exemplo simples. A pessoa que tem o seu olhar para a coisa ruim, para a coisa errada, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai viver em trevas. Se eu focar os meus olhos naquilo que é ruim, se eu focar os meus olhos nos problemas, se eu focar os meus olhos nas dificuldades da vida, se eu focar os meus olhos nos meus defeitos, nos meus erros, nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, se eu focar os meus olhos naquilo que é negativo, eu viverei em trevas. E é exatamente isso que acontece. Muitas pessoas têm a sensação de que estão em densas trevas. Ela não consegue dar um passo para frente. Ela vive com medo. Ela vive nas incertezas e nas inseguranças. É aquela pessoa que não tem confiança para dar um passo. Semelhante, quando a gente fica numa sala escura, você fica assim, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Será que tem alguma coisa aqui que eu vou trombar, que eu vou tropeçar? É assim que a pessoa fica. Quando ela olha para o lugar errado. Quando ela olha para as coisas que não deveria olhar. Quando ela olha para as dificuldades, para os problemas. Quando ela olha para a vida dos outros. Tá entendendo? Não é em nada disso que você tem que colocar os seus olhos. Se você quer ter luz, se você quer caminhar em luz e não em trevas, você tem que vigiar para onde os seus olhos estão apontados. Você tem que vigiar para onde você está olhando. A Bíblia vai dizer também, olha só que interessante, lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 25, diz assim, ó, que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Você sabe o que significa isso? Que você não pode olhar para trás. Ali diz que os teus olhos se fixem, que as suas vistas se fixem no que está diante de você e não atrás. Não fique olhando para o passado. Não fique olhando para as coisas que aconteceram, para os erros que você cometeu ou que outra pessoa cometeu. Nós não podemos olhar para as dificuldades, problemas. Nós não podemos olhar para a vida dos outros. Nós não podemos olhar para o passado. Olha quanta coisa você está aprendendo aqui. Porque se eu olhar para o passado, a minha vida não vai para frente. Se eu olhar para as dificuldades, problemas, se eu olhar para a vida dos outros, defeito dos outros, se eu olhar para as minhas falhas, para os meus defeitos, eu vou viver em trevas. Mas eu não quero viver em trevas. Eu quero viver em luz. Então eu tenho que cuidar para onde eu estou olhando. Eu tenho que tomar cuidado para onde eu estou olhando. Os olhos
são a lâmpada do corpo. Vamos ler agora Mateus 14. Preste atenção. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Volta aqui para mim um pouquinho. Esse texto aqui está contando a história de quando Pedro andou sobre as águas. Os discípulos estavam no barco, Jesus não estava presente, eles estavam sozinhos. De repente eles viram vindo alguém caminhando sobre as águas. Era Jesus. Eles até tiveram medo, achando que era um fantasma. Jesus falou, não, sou eu, não tenha medo. Aí Pedro falou, Senhor, então eu quero andar também. Eu posso também andar sobre as águas? Eu quero andar também sobre as águas. Jesus falou, vem. E ele foi, ele colocou o pé para fora do barco, começou a andar sobre as águas, só que no meio do caminho, ao invés dele continuar olhando para Jesus, para onde que ele olhou? Olha lá. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Volta para mim de novo. Você está vendo o quanto é importante a gente saber para onde olhar? Quando ele olhou para a força do vento, já nasceu o medo. É assim que acontece. Quando você olha para onde não tem que olhar, quando você olha para a falha dos outros, quando você olha para o pecado dos outros, quando você olha para as suas fraquezas, quando você olha para os seus problemas, para as dificuldades, na hora vem o medo, na hora vem a raiva. Psh, olha para mim. Lugar, presta atenção. Olhar para o lugar errado, traz sentimentos ruins. Grava isso. Olhar para o lugar errado traz sentimentos ruins. Quando eu olho para o defeito dos outros, eu fico com raiva. Quando eu olho para a falha dos outros, eu fico com raiva. Quando eu olho para as minhas fraquezas, para os meus defeitos, eu fico frustrado. Quando eu olho para os meus problemas, eu fico desanimado. Ou não é assim? Tome cuidado para onde você está olhando. Vamos continuar aqui no texto. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, você vê que é instantâneo. Quando a gente olha para o lugar errado, a nossa vida afunda. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Então Jesus acalmou a tempestade, salvou ele. Mas Jesus falou, Pedro, você não viu que você estava andando sobre as águas? Por que você duvidou? E é isso que acontece quando a gente olha para o lugar errado. Quando a gente fixa os nossos olhos aonde não deveria, a gente afunda, a gente duvida, a gente fica triste. Eu quero perguntar para você, para onde será que você está olhando, hein? Será que você está olhando para Deus? Será que você está olhando para a palavra de Deus? Será que você está olhando para as maravilhas que o Senhor faz? Será que você está olhando para o Senhor Jesus? Para onde você está olhando? Isso responde muita coisa na sua vida. Isso responde muita coisa. Porque dependendo para onde você está olhando, a gente vai entender o porquê que você está fracassando em algumas coisas. O porquê que você não está conseguindo avançar. O porquê que a sua vida está afundando. Você está olhando para onde não tinha que olhar. Olha só que coisa importante. Olha só que palavra importante. Eu não gosto de me estender muito, porque poucas palavras, mas bem explicada e bem colocada, você entende muito mais. E o meu objetivo aqui é te ensinar. Então, a pergunta é, a minha vida está desse jeito por quê? Porque eu estou olhando para onde não tinha que olhar. O tema da mensagem de hoje é olhos fixos no eterno. O grande segredo é você olhar para o eterno. É você olhar para o santo.
é você olhar para o poderoso, é você olhar para o Senhor. Pastor Fernando, o que eu tenho que fazer a partir desse momento? Lá no livro de Apocalipse ensina o que você tem que fazer. Vamos ver? Apocalipse 3,18. Aconselho. Isso aqui é um conselho para você, para mim, para todos nós. Um conselho de Jesus, viu? Jesus está dizendo isso aqui. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Bom, isso significa que você tem que investir na palavra, investir naquilo que vale ouro, que é a palavra de Deus. Rico não é aquele que tem muito dinheiro. Rico é aquele que se alimenta da palavra. Ele diz mais: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Significa que você tem que se proteger das influências desse mundo. Você tem que se vestir. Você tem que se proteger daquilo que esse mundo aí fora nos apresenta todos os dias. Você tem que fugir da aparência do mal e se revestir daquilo que é puro, daquilo que é santo. Vestes brancas é pureza. Você tem que se vestir de pureza. Não deixa a malícia, não deixa o pecado contaminar você. Veste-se de roupas, vista-se de roupas brancas, de pureza. Agora o mais forte vem ali, ó. E colírio, na penúltima linha. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Esse colírio é você orar a Deus e pedir: Deus, limpa os meus olhos. Eu não quero mais olhar para a pessoa errada, para o lugar errado. Eu não quero mais olhar para os defeitos dos outros. Eu não quero mais olhar para os problemas, para as dificuldades. Eu não quero mais olhar para o lugar errado. Eu quero olhar para o santo. Eu quero olhar para o eterno. Eu quero que os meus olhos estejam fixos no eterno. Se você aprender isso, sua vida muda.